A soja chegou no último dia 10 de março com a sua melhor cotação, R$ 207 a saca. De lá para cá, vem acumulando quedas sucessivas e começou essa semana, segunda-feira, cotada a R$ 174,46. A queda da soja, do valor da soja, está relacionada à desvalorização do dólar em relação ao real e outros fatores. Que fatores são esses? Esse vídeo vai mostrar não só as perspectivas de mercado para a soja, mas para o agronegócio como um todo. Antes de começarmos a falar sobre o mercado da soja, vamos entender o porquê da desvalorização do dólar em relação ao real. A moeda americana começou essa semana cotada a R$ 4,60. É a menor cotação em 2 anos. Só nos primeiros 3 meses desse ano, a desvalorização chegou a 17%. E para falar sobre a queda do dólar, falar também sobre o mercado da soja e um panorama do agronegócio brasileiro, eu converso com o economista José Rita Moreira, que é sócio do grupo BLB, é comentarista econômico e conselheiro de várias empresas, principalmente do agronegócio. Zé, seja muito bem-vindo ao canal Noticiagro. Obrigado por aceitar o meu convite. Começo te perguntando, faltou alguma coisa na apresentação desse currículo extraordinário que você tem? Faltou você dizer que eu sou teu amigo, né, Dimas? Esse é o mais importante de tudo aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Eu tenho visto, acho que você tem um papel importante de formar opinião na equipe do agro aí, que hoje é muito tecnológica, é muito avançada. Então, se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz, Dimas. Bacana, olha, pode ter certeza, Zé, que a felicidade é minha de ser seu amigo já de vários anos, né? Começo te perguntando, a gente está percebendo aí uma queda, digamos, significativa do dólar, né? Vem tendo quedas sucessivas. Nós tivemos aí a menor cotação no início dessa semana, menor cotação dos últimos 2 anos. O que explica essa queda do dólar, Zé Rita? Dimas, o mercado do dólar, ele funciona com base em estímulos, tá? Então, você tem estímulos positivos e negativos e isso interfere direto na cotação, tá? Hoje, por exemplo, o que nós estamos vivendo? Mais recentemente, nessa guerra aí da Rússia e Ucrânia, causou uma instabilidade no mercado financeiro local, mercado econômico de maneira geral. E aí esse capital que lá está, ele vai procurar ativos estáveis dentro dos BRICS, por exemplo, que estão remunerando melhor este dinheiro, tá? O Brasil, e aí pega o Brasil com uma Selic de 11,75, tá? Que é um juro muito expressivo, e as contas públicas mais ou menos sob controle, tá? Isso já é passivo, né? Isso já é divulgado, os economistas falam muito sobre isso. Então, é um conjunto de oportunidades que permitiu que esse capital viesse para cá, o que vem trazer muitos dólares para cá, então eu tenho um excesso de oferta, tá? O preço cai. Ao mesmo tempo, também, nós vemos um movimento na Bolsa bastante interessante, porque a confiança, né, nas nossas instituições aqui listadas em Bolsa, ela está bastante grande também. E, com isso, a gente tem uma sucessiva queda de dólar, porque aí o governo não interfere, ele fica assistindo, tá? Que causa, na realidade, uma situação dúbia, né, Dimas? Porque você tem, por exemplo, as empresas que produzem com matéria-prima importada, vai ficar um pouco mais barato para comprar, assim como alguns produtos da gôndola do mercado também podem ficar mais baratos. Por outro lado, os exportadores, tá? Aqueles que ainda não fecharam, não travaram a operação lá atrás, deixam para fazer agora, encontram um dólar menor, menos atrativo para poder fazer as exportações, né? A tendência disso, né, do mercado de dólar, realmente é uma interrogação. Qualquer pessoa que disser que tem a resposta é um chute, tá? Fala-se de um dólar no final deste ano de 5,20, tá? Isso, instituições sérias estão comentando sobre isso. Mas tudo vai depender do movimento que vai acontecer. É um ano político, é um ano que talvez, se um candidato ou outro se destacar, isso pode subir ou descer a cotação do dólar também, porque tem a ver com segurança.
Porque o capital, ele não aceita desaforo, o capital, ele minimiza riscos, então ele se antecipa a isso. Então, qualquer hipótese, qualquer acontecimento que vá disparar algo no mercado, o mercado procura se antecipar e tomar as decisões corretas. Isso provoca essa flutuação no câmbio. Eu comecei perguntando o dólar porque a gente tem aí o mercado da soja, agora a soja chegou aí num patamar muito interessante. Eu estou vendo aqui, R$ 207 no dia 10 de março, foi a melhor cotação da soja. A partir daí, ela começou em queda e começou essa semana aqui com R$ 174,46. O mercado da soja está absolutamente atrelado à moeda americana, né? É uma commodity. Então eu te pergunto, essa desvalorização da soja, na sua opinião, está atrelada absolutamente à queda do dólar ou tem algum outro fator que interfere nisso? Na minha opinião, sem dúvida, a queda do dólar tem uma tendência, aí, um efeito prático intenso na cotação da soja, por exemplo. Nós estamos acompanhando o Chicago, aí, o que está acontecendo, não é Brasil, isso é o mundo, né? E interessante, né? Até um paradoxo, porque, na verdade, é um momento em que o mundo precisa de alimentos, né? Nós estamos acompanhando, por exemplo, lá no leste europeu, a dificuldade que eles têm de adquirir alimentos e tal, e esse mercado como um todo acaba favorecendo a venda no momento em que deveria haver mais produtos. E ainda o paradoxo é o seguinte, né? Nós tivemos uma queda na produção aqui, principalmente no sul. Nós acompanhamos isso e a safra esperada foi pelo menos 4% menor do que a prevista, o que supostamente indicaria um aumento de preço. E isso estava acontecendo até um pouco antes da guerra aí, chegar nesses patamares que nós estamos vendo aí. Então, eu acho que outros países começaram também a ter produtos para apostar, e eu faço até um paralelo, se você me permite, com o suíno, né? O suíno, ele vinha num crescente aí bastante interessante. De repente, a China parou de importar porque começou a produzir o seu próprio suíno. E aí nós tivemos uma queda significativa no preço da carne suína aqui no Brasil, né? E a gente vê isso também na gôndola do mercado. Os produtores chegam a ter prejuízo na produção porque não conseguem remunerar os seus custos adequadamente, porque os custos são baseados em dólar e o preço final caiu. Mas é só um paralelo para mostrar como é que existe uma interferência, sim, tá? De demanda, de procura, ao mesmo tempo em que a cotação do dólar vem como pano de fundo para tentar equilibrar isso tudo aí. Tá? E a tendência daqui para frente, na minha opinião, já me antecipando, Dimas, é o seguinte: depende muito do que acontecer lá na guerra da Ucrânia. O problema também maior que eu vejo são os insumos de produção, que eles subiram muito de preço. E esses insumos é o seguinte: o Brasil, por exemplo, ele tem uma dependência de nitrogênio de 95%, tá? Enquanto os Estados Unidos dependem só 12% de nitrogênio de importação. O fosfato, nós dependemos de 75%, Estados Unidos 9%. E o potássio, nós dependemos de 91%, Estados Unidos 93%. Então, isso quer dizer o quê? Que não está só no colo do produtor o gerenciamento desses custos. Ele depende efetivamente do que está acontecendo aí. E, na realidade, a Rússia representa 22% aí das importações brasileiras de fertilizantes. Mas isso vai causar um impacto que necessariamente vai ter que subir o preço, tá? Para poder compensar esse tipo de coisa. Ou nós vamos ter uma fuga de produtores de soja para outras culturas, enquanto essa situação busca uma normalidade, para aí sim voltar com força total e voltar a produzir. Para o produtor rural, que não trabalha com contrato, com travamento de contrato, venda futura, você acha interessante ele vender a soja agora ou poderia aguardar um pouco mais aí, numa possível melhora um pouco mais adiante, Zé Rita? Sem dúvida é uma caixinha de surpresa, mas eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que se o produtor ele não tem problema de capital de giro, ele não tem dívidas vencendo que devem ser pagas, ele não precisa gerar recursos imediatamente para poder honrar alguns compromissos aí, eu seguraria um pouco mais, esperado, que eu acho que isso vai mudar, vai melhorar o preço, tá? Então, se ele puder
esperar para vender um pouco mais tarde, eu sugiro que o faça. Agora, cada um tem a sua realidade, né? Se ele tiver dívidas, ele precisa de capital de giro, ele tem compromissos a pagar, não dá tempo de esperar para vender, aí então que ele realize, porque de repente o menor preço a vender agora ainda é melhor do que pagar juros aí grandiosos aí de alguns compromissos que ele tenha, e aí no equilíbrio não faz sentido. Perfeito. Fala um pouquinho agora, Zé Rita, do agronegócio como um todo. A gente vê aí no noticiário, com todas as dificuldades, o agronegócio vem sendo ainda o sustentáculo da nossa balança comercial, permitindo superávit atrás de superávit e recorde atrás de recorde, principalmente exportação. Eu te pergunto, o que explica esse bom desempenho desse setor tão importante para a economia brasileira? Dimas, você é um estudioso do assunto também, então fico bem à vontade contigo sobre isso. E lhe digo o seguinte, o Brasil, hoje, o campo, ele é gerenciado por uma garotada de 40 anos, com um avanço tecnológico excepcional, com uma produtividade que consegue em campo diferenciada. O brasileiro é muito inteligente, muito criativo. Então, a tecnologia que veio para o campo, ela veio para contribuir nisso tudo que nós estamos vendo aí, enquanto que no restante do mundo, por exemplo, a Europa não tem espaço para plantar, né, o agro, como nós temos aqui. Estados Unidos tem, mas aí tem alguns fatores de subsídio e de geada, às vezes, etc. Nós não temos, nós somos um país tropical. E a China, como grande impulsionadora disso tudo, aí sai comprando o que existe, porque precisa alimentar os seus bilhões aí de habitantes. E isso tudo enquanto o Brasil, que é um país tropical, um país com uma tecnologia recentemente até avançada, que garante produtividade, garante qualidade, políticas de exportação muito atraentes também. Acho que esse governo está fazendo um excelente trabalho também de favorecer as exportações e trazer riquezas para o Brasil. Então, é um conjunto de fatores aí que nos encontra como a estrela. Tá? Nós seremos logo aí algum país de 10 bilhões de habitantes pelo mundo, e alguém tem que alimentar esse povo. Tá? E quem tem terras agricultáveis suficientes? O Brasil hoje, você sabe, não usa nem 1/3 de suas terras agricultáveis. Então, a tendência realmente é avançar um pouco mais nisso, garantir produtividade. E o agro realmente é a grande estrela, tá, do PIB brasileiro, sem dúvida nenhuma. Acho que vai seguir sendo por algum tempo. Tá? O que nós poderíamos avançar nesse sentido é gerar valor agregado. Tá? Em que sentido? Vou pegar um outro exemplo nada a ver. Por exemplo, o bovino. Em vez de eu exportar o boi em pé, tá, eu posso exportar as partes já dianteiros, traseiros, etc. Em vez de eu exportar o couro, eu posso produzir o sapato aqui e exportar o sapato. Tá? Em vez de exportar a soja bruta, eu posso tentar esmagar aqui, ter o óleo bruto, o farelo, e já exportar óleo bruto e farelo. Tá? Isso é valor agregado, tá? Isso se aplica em toda a cadeia. Então, eu acho que, nesse momento, eu acho que é mais rápido, é mais prático que se exporte também as commodities aí in natura. Tá? Mas se a gente imaginar no futuro, nós temos, insisto, com essa garotada aí desse avanço tecnológico que conseguiu, nós vamos sair na frente aí e ainda vamos ser mais expressivos do que já somos, Dimas. Bacana o seu raciocínio, Zé, ou seja, não ser apenas exportador de matéria-prima, né? Zé, bacana aí o bate-papo contigo. Para encerrar aqui a nossa conversa, sempre muito prazerosa, eu quero te perguntar o seguinte: com todo esse cenário bacana que o agro tem, mas tem sempre algo por ajustar. Na sua opinião, o que precisa para que essa locomotiva continue acelerando e não tenha problemas aí de ter que frear ou dificuldade aí pela frente, ou seja, fazer o nosso produto do campo ser cada vez mais competitivo no mercado internacional? Eu acho que no campo o dever de casa já está sendo feito. Tá? Já temos, como eu disse, um avanço tecnológico importante, temos os gestores hoje que são jovens, são avançados, estão envolvidos totalmente com tecnologia, e a tecnologia no campo, e drone, acompanhamento, identificação onde precisa irrigar ou não.
Enfim, nós temos muito avançado. O que nós precisamos é de que os poderes constituídos facilitem a vida do produtor. Eu acho que é isso. Isso já existe, mas pode melhorar, tá? Em termos de incentivos ao campo para exportar, em termos de garantir uma imagem diferenciada do Brasil lá fora. Nós sabemos que aí tem muita política, tem muita gente que insiste em queimar a imagem do Brasil lá fora, e eu acho que isso não é ser patriota, esquecendo partidos políticos, etc. Nós temos que exercitar sempre uma imagem positiva. É a realidade, né? Exercitar realmente o que nós somos lá fora, para que a gente tenha ainda mais credibilidade, tá? As contas públicas aqui, como eu disse, estão avançando aí para estar sob controle também. E, enfim, e também não permitir, né, essa grande insegurança do campo, de invasões que aconteciam. Então, aí o poder constituído também pode ajudar bastante para que haja segurança na produção, segurança na logística de exportação. Eu acho que também a logística melhorou bastante, porque agora nós temos ferrovias aí que passam a funcionar, que facilitam o escoamento. Estamos falando em privatizar os portos aí, que aí seria uma nova fase, aí, gestão orientada para resultado efetivamente. Então, é isso, quer dizer, tudo que sair do campo e o restante, os poderes constituídos, aí entenda-se governo federal, estadual e municipal, eles poderiam. Me parece que está sendo feito, sim, nós vamos começar a colher os resultados agora dessa logística e exportação, e lá fora prevalecer a imagem correta do Brasil, que é isso, é de seriedade, é de bons produtos, é de qualidade do que nós fazemos aqui, e aí ninguém segura nós, Dimas. Em outras palavras, estamos no caminho certo, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. E nossos cumprimentos aos produtores aí que têm feito um excelente trabalho. Zé, olha, agradeço muito o seu tempo, por ter aceitado o meu convite, sempre um prazer conversar com você, né? E estendo aqui já o convite para estar sempre conosco aqui, falando de temas tão importantes como o agronegócio. Obrigado mais uma vez aí, viu, Zé Rita? Grande abraço para você, Dimas, parabéns pela iniciativa. Você é um ícone do agronegócio, a sua imagem se confunde com o agro, um grande comunicador. Eu tenho visto as entrevistas que você tem feito aí, me senti honrado em participar, porque você traz pessoas de expressão no segmento, e torcer para que você mantenha esse sucesso aí, e se eu puder contribuir, conte comigo. Fico muito feliz pelas suas palavras, obrigado mais uma vez, Zé Rita.